Olá, Emanuel aqui, hoje para falar de matrizes, transformações no espaço. Hoje complementando o último vídeo que eu falei de trigonometria com cosseno e seno e fazendo uma animação circular, hoje farei um sistema solar utilizando matrizes. Mas falar um pouquinho aqui a malha do espaço 3x3 contra 4x4. Uma matriz é um envelope matemático que guarda instruções. Em vez de calcular posição, rotação e escala separadamente, a matriz empacota tudo em uma única variável. Matrizes 3x3 só armazenam rotação e escala. Ela está eternamente ancorada na origem 0, 0, 0 do mundo. Gira as coisas, mas não pode movê-las de lugar. Já a matriz 4x4 é a matriz completa. A quarta coluna adiciona a translação, o movimento. Com ela, você pode rotacionar, distorcer e arremessar o objeto para o outro lado do universo de uma vez só. E para a prática de hoje, farei um sistema solar aqui, utilizando as matrizes. E para o setup de hoje, eu vou utilizar só um Attribute Wrangle no começo aqui e utilizar ele no modo Detail. Não teremos geometria, não temos pontos. Vamos criar tudo isso diretamente no Wrangle. Vamos rodar nosso código no nível Detail, o que significa que o código roda apenas uma vez por frame para cada cena interna. E para começar o nascimento dos astros, a gente vai começar criando os pontos que a gente vai trazer para o universo 3D, criando um ponto para o Sol e outro para a Terra. Então bora para o Houdini já começar esse setup. Aqui no Houdini vou criar um Geometry, chamar ele de Matrix. Entrando nele aqui, vamos começar trazendo o Attribute Wrangle. E aqui com ele a gente vai começar utilizando esse Detail aqui. E agora eu vou adicionar o código aqui para criar os pontos. Esse momento, agora que eu apliquei o código, a gente vai ver que a gente tem o nosso ponto. E se eu ver aqui na informação, a gente tem dois pontos que foram os pontos criados aqui, um para o Sol, outro para a Terra. E esse código aqui, o 0 que é a entrada, como está entrando nada aqui, então tudo certo. E aqui a gente seta aonde vai estar o nosso ponto. A gente está criando eles na origem primeiro, só para existir o ponto, e depois a gente vai usar uma função para mexer. No caso do ponto que vai ser o da Terra aqui, a gente vai criar um atributo ali para fazer essa transformação de posição dele aqui no espaço 3D. Agora aqui no bloco de construção, a gente vai utilizar a função makeTransform para movimentar e criar a animação do nosso ponto que a gente criou para ser o planeta Terra. Aqui a gente vai ter a movimentação dele aqui. A gente vai definir a distância dele em relação ao Sol e depois a gente vai definir a animação, criar uma animação aqui da rotação em relação ao Sol também. Depois a gente vai combinar esses dois, a movimentação e a rotação, e criando uma variável global aqui, unindo esses dois para fazer a transformação final de movimentação e rotação. Esse p-transform a gente vai pegar o nosso ponto que está na origem e a gente vai informar qual vai ser o novo local dele, e depois a gente vai usar o setPointAttribute para formalizar essa transformação e a gente conseguir ver essa alteração do nosso ponto na viewport. Agora vamos para o Houdini para aplicar esse código.
criando o código aqui, então eu só estou expandindo, e se eu der Ctrl Enter aqui, a gente vai ver o nosso ponto moveu aqui no espaço, e se eu der o play, ele está rotacionando aqui em volta aqui da origem. E explicando um pouco desse código, o Make Transform, aqui a gente tem as duas primeiras entradas aqui, que o primeiro é para a gente setar que tipo de transformação que a gente vai fazer. Quando a gente coloca como 0, significa que a gente está trabalhando com a translação, rotação e escala, nessa ordem aqui. E o segundo é qual eixo gira primeiro. E quando a gente estabelece como 0 aqui, a gente está estabelecendo x, y, z. Acaba utilizando normalmente esses valores zeros aqui. Aqui eu criei uma variável para movimentação e o outro para rotação. Então eu estou dizendo que aqui eu estou trabalhando com a translação, estou andando com 5 unidades aqui, e a rotação não estou fazendo nada aqui, deixando 0, e o 7 aqui da escala em 1, eu quero que a escala dele fique como 1. Já para rotação aqui, eu não quero que ele mova, eu só quero alterar a rotação dele em Y aqui. Então eu estou usando o @time, que ele vai usar a informação aqui da timeline vezes 50 para aumentar a velocidade dessa animação, e mantive a escala também aqui em 1. E aqui, para armazenar toda essa informação de movimentação e rotação, eu multipliquei eles aqui para ter essa informação unificada. Aí depois eu utilizei o ptransform. Esse ptransform, ele precisa da informação da onde está vindo esse ponto aqui. A gente está dizendo que ele está surgindo na origem, e a transformação dele aqui vai ser com o cálculo que a gente teve aqui com a nossa movimentação e rotação. E com isso a gente tem agora os dados matematicamente aqui, e a gente agora só precisa formalizar isso. Se eu esconder aqui, ele volta para a origem, e esse set attribute é o que vai de fato trazer para o mundo real todo esse cálculo matemático que a gente fez primeiro aqui na matriz, depois formalizou aqui para o ponto essa informação onde ele vai realmente estar, e com o set point attribute a gente trouxe essa informação pro Houdini realmente aplicar no nosso ponto, e com isso a gente tem essa animação do ponto orbitando em volta da origem aqui. E agora, para complementar o nosso sistema solar, a gente vai criar mais um ponto que vai ser para criar a Lua. Então a gente vai criar um ponto para a Lua agora, fazer as mesmas movimentações. A construção dele segue a mesma ideia do que a gente fez para o ponto ali para a Terra, com uma diferença. Em vez da matriz que a gente vai criar, a gente vai chamar ele de local. Isso aqui é um detalhe que a gente vai fazer. Vamos primeiro fazer a construção do jeito que ele está aqui, e depois a gente vai entender porque ele está local aqui, e depois a gente vai criar a variável global dessa construção aqui, que vai ser ele parenteado ao planeta Terra e girando em volta do planeta Terra e não em volta do Sol, como está o nosso planeta Terra. Então vamos voltar para o Houdini e criar essa parte da Lua.
Depois de corrigir alguns erros de digitação aqui, a gente tem agora um novo ponto acrescentado. Agora eu tenho a Lua aqui acrescentado e eu tenho as transformações aqui da Lua seguindo o mesmo esquema aqui da Terra, mas do jeito que ele tá, se eu apertar o play aqui, a gente vai ver a Lua girando em torno do Sol e não em torno do planeta Terra. Então, agora, como a gente tem que trabalhar para fazer essa transformação? Aqui a multiplicação é o parentesco. Como dizemos para a Lua que o centro do universo dela não é o Sol, mas sim a Terra, nós multiplicamos a matriz local que a gente criou da Lua pela global da Terra. Isso é literalmente o que o software faz quando você usa a ferramenta de parent. Então o que a gente vai fazer é criar uma variável moon global que vai ter a informação do moon local vezes o earth global. Com isso a gente vai transportar o parentesco que antes estava na origem para o ponto que agora é o planeta Terra, e a gente só tem que atualizar ali o moon local por moon global. Então bora fazer essa atualização ali do código e ver como os pontos vão se comportar. A gente já vê que ele se deslocou ali depois do planeta Terra, e se eu der o play, agora a gente vê ele girando em torno do ponto da Terra. E antes de finalizar, eu vou adicionar aqui um sphere e usar um copy to points para a gente não ficar vendo só esses pontinhos flutuantes aqui. Aqui, como a gente criou no nosso ponto em ordem, a gente tem o Sol aqui sendo criado primeiro, a Terra segundo e a Lua terceiro, eu consigo, criando um novo atributo wrangle aqui, a gente vai rodar sobre pontos mesmo. Vou colocar if @ptnum igual a 0. Nesse caso aqui eu tô trabalhando, eu quero aplicar um pscale igual a 2. Com isso eu estabeleci, como eu estou trazendo um pscale, ele zerou os outros dois e eu vou ter que criar eles daqui a pouco. E eu vou criar um @cd igual vou usar 0 e a gente vai ter o nosso Sol aqui em amarelo. Aí else if @ptnum igual a 1. Mesma construção daqui. Aí com esse aqui eu vou usar aqui 0 e aqui 1. Nós temos agora a Terra e por último só vou deixar um else aqui, que aí é para nossa Lua. Vou deixar um aqui e aqui 0.5. Vou esconder aqui e aqui agora a gente tem o nosso planetário aqui, com cada planeta com sua escala e cor predominante aqui. Espaço com matrizes. Quando você entende que a transformação de rotação, posição, escala é apenas multiplicar blocos de Make Transform, você destrava a capacidade de automatizar rigs usando o Vex. Então é isso, no próximo vídeo falarei um pouco sobre quaternions. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.